Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos juntos sob a misericórdia de Deus. Depois de alguns dias, desse domingo, né? Não segunda, mas domingo, nosso último encontro de adoração, de louvor, e aqui estamos sob os cuidados do Senhor. Eu e os irmãos experimentando a cada momento dessa bondade maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre nós, sustentando-nos, dirigindo, direcionando, nos mostrando o bom caminho, que é Jesus Cristo. Hoje, em nosso encontro de oração, eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus, que também já compartilhei em outros momentos, mas é sempre bom relembrá-lo. Lucas capítulo 5, 17 a 23. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre buscar ao Senhor, o que precisamos para buscar ao Senhor. E um relato que me chama muito a atenção, acontecido com 5 amigos que precisavam encontrar o Senhor e o encontraram, e esse encontro transformou a vida destes 5. Por isso, peço a sua atenção e o seu acompanhamento na leitura do texto de Lucas, capítulo 5, 17 a 23, que quero ler para você neste momento. Diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, ele estava ensinando. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram ao leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disseram-lhe: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. O texto de Lucas, capítulo 5, 17 a 26, é o texto que acabo de ler para os irmãos e relata uma experiência maravilhosa na vida destes homens que trouxeram um paralítico perante o Senhor. Nós vamos orar neste momento, vamos falar com o Pai agradecendo por esta oportunidade. Senhor, obrigado mais uma vez pela bênção de podermos estar aqui juntos para meditar em sua palavra. Nos permita tirar lições importantes, principalmente sobre o ensino de buscar ao Senhor. Que possa ser este aprendizado desta noite, esta reflexão, um fortalecimento em nossa fé, para que possamos ser servos, não somente úteis, mas que dignifiquem o teu santo nome. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que estão comigo neste momento, nesta meditação, dando a cada um sustentação, força, sabedoria. No nome de Jesus. Amém. O texto que acabo de ler para os irmãos narra um momento na vida do Senhor Jesus, quando ele, de maneira poderosa, traz para a vida de 5 homens uma experiência, não somente aqueles 5, mas de todos que estavam ali, mas estes 5 foram com um objetivo diante do Senhor: ter a cura de seu amigo. Esses 4, né, levaram seu amigo para que ele pudesse ser curado, e naquela experiência maravilhosa, impactante, trouxe uma mensagem que é válida para nós hoje. O buscar ao Senhor, como nós devemos nos preparar, como nós devemos nos dirigir, de que forma devemos agir para buscar ao Senhor
e que Ele nos dê orientação, direcionamento, orientação para podermos superar as dificuldades, enfrentarmos as dores, enfrentarmos as doenças. Mais do que nunca, este tema é importante para nós, porque vivemos um tempo muito difícil, um tempo de uma enfermidade que tem tirado vidas de pessoas conhecidas, pessoas distantes, pessoas próximas. Eu posso dizer, sem medo de errar, que muitos de nós, em razão desta enfermidade, perdeu algum familiar, perdeu algum amigo ou um conhecido próximo. Não é uma doença como algumas do passado. Eu fiquei sabendo que fulano morreu por causa daquela doença. Não. Se formos conversar com membros de igreja, com os pastores, nós sempre vamos ouvir de alguém: eu perdi. E realmente tem sido muito doloroso, porque não somente esta doença, mas existem outras doenças que estão afetando a vida das pessoas e têm tirado a presença das pessoas entre nós. E isso tem causado realmente entristecimento, dor, preocupação, para alguns até medo do futuro. Que palavra então poderíamos meditar neste momento, neste nosso encontro de oração, sobre este tema? Nada mais justo do que crermos no poder do Senhor Jesus. O texto que eu acabei de ler para os irmãos, de Lucas capítulo 5, no verso 17, diz assim, lá no finalzinho, né? Vou ler todo o versículo. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, achavam-se ali assentados fariseus e mestres, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus tem este poder, sempre teve e sempre terá. Ele mesmo disse, antes de subir aos céus, que toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Então, sob as mãos do nosso Senhor há poder. E precisamos confiar, precisamos saber de que seu poder não diminuiu. E que podemos clamar pela restauração dele. Às vezes, não temos a resposta que queremos. E não pense você que é porque você está em pecado, ou porque há algum problema, ou porque você precisa melhorar a sua vida espiritual. Nós não estamos fazendo barganha com o Senhor Jesus. Nós sabemos apenas que o Senhor tem este poder. E por uma razão, na sabedoria dele, ele responde a alguns sim, para outros não. É difícil entendermos? É complicado num momento como este, muito complicado. Principalmente eu como pastor, ao conversar com as pessoas, poder mostrar a elas que, apesar da dor e às vezes da morte, o Senhor não deixou de amar-nos nem de cuidar de nós, mas que Ele está respondendo segundo o seu amor, a sua misericórdia e sua sabedoria. Principalmente para aqueles que morrem no Senhor, para aqueles que descansam na presença do Senhor. Estes estão experimentando de um benefício que também é prometido a todo aquele que vive está e crê em Jesus. Portanto, se queremos o melhor, sempre vamos desejar o melhor para aquele que está precisando da presença do Senhor. Em alguns casos, o Senhor decide Ele mesmo cuidar. Em outros, Ele permite que a gente continue a cuidar da pessoa amada, do amigo querido. Mas o que é importante é que precisamos nós, assim como aqueles 4 amigos deste paralítico, buscar ao Senhor, onde ele estiver, no lugar que ele estiver, no tempo em que ele estiver. Não podemos nos omitir a esta verdade. Amados, o texto que acabo de ler diz que estes homens procuravam a Jesus, iam na direção, sabendo onde Jesus estava. Quando lemos o texto de Lucas, capítulo 5, não diz o lugar onde ele estava, diz apenas que ele estava ensinando e que curava. Mas, se tivermos a curiosidade de abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, de 1 a 8, nós vamos ver lá que Jesus estava numa cidade, Cafarnaum.
E quando abrimos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, o primeiro é Mateus 9, de 1 a 8, é a cidade, e Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, que é a mesma história, a mesma narrativa, ali nós encontramos que Jesus está em sua casa. São ensinamentos profundos aqui nesses próprios versículos, porque nós temos, assim como Jesus nos ensina, nós temos a responsabilidade de dar esse testemunho em todos os lugares, perante as pessoas, na cidade onde moramos e dentro de nossas casas. Portanto, Jesus aqui estava em sua casa, na cidade de Cafarnaum, e ali compartilhava, ali ensinava, e ali ele realizou curas. Pois bem, baseado neste relato, alguém perguntou: pastor, mas como é que o senhor sabe de que eram 4? Não poderiam ser 2, porque o texto de Lucas diz que alguns homens. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 3, diz que eram 4 homens, 4 amigos que levaram o paralítico. Estes 4 homens experimentaram a grande bênção de uma busca verdadeira da presença do Senhor. E é por esta razão que, neste momento, eu quero desafiar você a tomar 4 atitudes básicas e fundamentais quando você estiver buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que a resposta que o Senhor lhe trará será uma resposta realmente de cura. Uma coisa que eu quero destacar, principalmente por causa desse tempo em que estamos vivendo, é que muitas vezes ouvimos alguns supostos líderes dizendo que não tome remédio ou não tome a vacina, como se isso fosse uma obediência à vontade de Deus, ou como se você tomar o remédio e tomar a vacina, você não está confiando em Deus. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque Deus deu inteligência ao homem, aos seres humanos, para trazerem restauração física e às vezes emocional para as pessoas. O Senhor Jesus, naquela época, precisava exercer esse tipo de ministério de maneira poderosa e tão impactante, porque aqueles homens daquele tempo não tinham o que nós temos hoje. Uma dor de cabeça naquela época causava grande dano na pessoa. Uma dor de cabeça em nossa época, dipirona resolve. Claro que se isso não for um problema mais sério. Por isso que precisamos sim procurar um médico, fazer exames, ter acompanhamentos. Eu, como psicólogo, quando estou conversando com alguém, a primeira coisa que eu faço conversando com a pessoa é dizer: você já fez os exames clínicos para descartar se esse problema não é físico? Porque muitas vezes a pessoa está se sentindo mal e fazendo interpretações erradas e piorando ainda mais a situação, porque na verdade achando que é um problema espiritual ou até emocional, quando na verdade é um problema físico que precisa de remédio. E feito o tratamento, melhora. E mais gostoso ainda, quando volta para orar comigo, para conversar comigo, a conversa é outra, os assuntos são outros, as necessidades são outras. Aqueles homens poderiam ter procurado curandeiros, procurado outras formas de tentar resolver a vida do seu amigo, mas na verdade eles fizeram o certo, procuraram o médico dos médicos. Naquele momento, Jesus, como hoje ele ainda é, aquilo que a medicina, e eu tenho ouvido isso muito nos testemunhos de irmãos conversando com médicos, o médico dizendo: o que a medicina pôde fazer já fez, agora vocês devem orar. Muitos médicos estão dizendo isso, porque são homens e mulheres como nós que também creem, mas sabem que existe uma bênção que Deus deu ao homem, que é a ciência. Saber usar as coisas para o bem do próprio ser humano. Vi isso, testemunhei isso essa semana. O médico falou: pai, ore,
Porque o que a medicina pôde fazer já fez. Agora é o poder de Deus. E o poder de Deus se manifestou. Glória a Deus por isso. Nunca, nunca, irmãos, imagine que Jesus nos ensina a ir contra a ciência. A ciência saudável, a ciência sábia, a ciência que procura o bem, sem prejudicar qualquer princípio da vontade de Deus. Naquele momento, aqueles 4 amigos viram o seu amigo paralítico com um problema que a ciência não tinha resultado, não tinha como curar. Ele era um homem que estava sobre a cama, era um paralítico, ele não andava. Ele precisava de algo além da capacidade humana e foram em direção a Jesus. Por isso, ao buscarmos a Jesus, diante de uma circunstância que a ciência, a vida diz não tem solução, nós precisamos ter 4 atitudes. A primeira, que eu quero que você guarde em seu coração, ter determinação. Quando nós lemos o texto nos seus versículos seguintes, do verso 18 em diante, nós vemos que aqueles homens procuravam a Jesus. Eles não apenas ouviram falar, eles foram na direção. Este texto me faz lembrar o relato daquela mulher que tinha uma doença, um fluxo de sangue, ela sangrava o dia todo, ela perdia sangue, é claro que não jorrava, mas havia um incômodo, e aquilo trazia anemia, fraqueza, aparência, perda de saúde física e emocional. Durante 12 anos, ela procurou os médicos de sua época e eles não puderam resolver. E aí ela pensou assim: Jesus está passando aqui. Se eu apenas tocar no manto dele, eu vou ser curada. E aconteceu exatamente isso. O texto bíblico mostra que Jesus se volta para aquela mulher, porque ele percebe que virtude saiu dele, e ele pergunta: quem me tocou? E todo mundo: mas Senhor, tem um monte de gente que todo mundo está tocando. Não, essa pessoa que encostou em mim tinha algo em seu coração, ela procurava algo e ela conseguiu. E ela foi identificada, ela se apresentou toda temerosa, e o Senhor Jesus a abençoou. Vá em paz, tua fé te salvou. Meus irmãos, ao buscarmos ao Senhor, precisamos ter determinação. As dificuldades da vida, os problemas, o que os outros falarem, não podem ser o determinante, mas o seu desejo de conhecer ao Senhor. Estes homens queriam levar os... Que amigos! Eu fico impressionado. Estes 4 amigos, nós temos que levar ele para Jesus. Ele é nosso amigo. Ele faz parte da nossa vida. Nós já fizemos tudo para ajudá-lo humanamente, na ciência do nosso tempo. Agora vamos ao médico dos médicos. E ali Jesus eles experimentam da presença de Jesus. Portanto, se o irmão deseja procurar a presença do Senhor, estar na presença dele, não deixe que as circunstâncias o impeçam, não deixe que as limitações da vida o impeçam, não deixe que os problemas sejam justificativas. Vá na direção de Jesus, como fizeram estes 4 amigos levando o seu amigo na maca. Significa que trazer na presença de Jesus tudo está resolvido? Existem todas as circunstâncias que precisamos entender, mas a primeira atitude é ter determinação. Eu vou atrás de Jesus. Eu quero estar na presença de Jesus. Eu vou buscar o Senhor Jesus. Tenha determinação. Não deixe que as circunstâncias fujam ou permitam que você fuja deste propósito. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Esse é um princípio bíblico que temos ensinado e a palavra de Deus nos tem mostrado cotidianamente. Segundo passo, segunda realidade, segundo princípio que você não pode jamais se esquecer ao buscar o Senhor. Você precisa ser e ter companheiros ou companhias. O que quero dizer com isso? Veja,
Não foi apenas um homem querendo ajudar um amigo, foi um amigo dizendo: vamos lá, vamos juntos, não me deixe só, vamos levá-lo. Muitas vezes deixamos de experimentar bênçãos da presença do Senhor, deixamos de vivenciar a alegria da comunhão com o Senhor, porque justamente não compartilhamos, não repartimos, não contamos com outros aquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes queremos participar de um evento, uma programação, queremos nos envolver em uma atividade e o que fazemos? Ninguém vai me aceitar, vou ficar no meu cantinho aqui. Ou muitas vezes vemos uma pessoa sedenta, precisando, e você é a pessoa que pode compartilhar esta alegria. E você é a pessoa que pode ajudá-lo a conhecer a graça, a bondade, a misericórdia, principalmente a presença do nosso Senhor Jesus. Ali em Hebreus capítulo 10, 25, diz assim: não deixemos nós também uns aos outros perdão, é que o verso 25 eu comecei a ler o verso 24. Verso 24: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, aquele homem tinha um problema de saúde. Ele tinha uma enfermidade gravíssima, ele não podia andar, precisava de ajuda. Muitas vezes estamos passando por situações e não pedimos ajuda. Eu queria tanto ir naquela programação. Mas eu tenho vergonha de pedir ao irmão. Mas, meu irmão, se somos irmãos em Cristo e vamos juntos adorar ao Senhor, por que não dizer: você pode me dar carona? Você pode me dizer como eu chego lá? Você pode me dizer quando é que vai ser, que eu quero participar? Você vem comigo. Talvez este homem, este paralítico, o texto bíblico não diz, pediu: me levem até Jesus, porque eu fiquei sabendo que ele está aqui. E não como aquele homem à beira do tanque de Siloé, que ficava esperando o balançar da água para poder encostar e ser curado. Ele ficava aguardando alguém lhe ajudar. E ele foi curado pelo Senhor. Muitas vezes nós deixamos de experimentar bênçãos porque não compartilhamos o que Deus nos tem dado. Não compartilhamos nossa esperança, não compartilhamos nossas expectativas, não compartilhamos nossos desejos, não compartilhamos o que gostaríamos que acontecesse. E aí as coisas acontecem e você fica em casa ou fica moado num canto dizendo: ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, como se adivinhação fosse algo natural. Adivinhar não é permitido na Bíblia, irmãos. Adivinhação é pecado. Por isso que precisamos dizer, compartilhar: olha, irmãos, eu fiquei sabendo disso, como eu posso ajudar? Olha, irmãos, eu fiquei sabendo daquilo, eu quero participar. Olha, irmãos, eu gostaria de também estar envolvido nesta obra. Ao buscarmos ao Senhor, não faça isso sozinho, compartilhe com outros. O Senhor Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, e discípulos compartilham com outros aquilo que têm aprendido. Nós precisamos partilhar com aqueles que estão à nossa volta, seja na igreja, seja na vizinhança, seja no trabalho, ou por onde quer que passamos, que estamos buscando ao Senhor. As pessoas precisam ver isto. E eu busco ao Senhor todos os dias. E eu gosto que as pessoas vejam que eu estou buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque de repente ela pode me ajudar a carregar a maca que traz outro que gostaria, mas não consegue. Terceiro lugar, ao buscarmos ao Senhor, precisamos também ser criativos. Veja, o texto bíblico de Lucas diz que
aqueles 4 homens, mais o paralítico, chegaram para que Jesus o curasse. Veja, eles o procuraram, estavam determinados. Vamos levar nosso amigo para Jesus. Dividiram a carga. Não foi só um que carregou, mas foi dividido entre. Chegaram lá e viram uma multidão. O texto bíblico fala que a multidão lotava a casa, não tinha como entrar pela porta, não tinha como fazer. E aqueles 4, e agora? Jesus precisa ver. Não adianta gritar por Jesus, porque Jesus está dentro da casa dele. E aqui de fora ele não vai ver. Tem muita gente no meio do caminho, tem muita gente pedindo. Como? Ao buscarmos ao Senhor, precisamos ser criativos, irmãos, às vezes. Às vezes nossas dificuldades, nossas lutas estão nos impedindo de ouvir a mensagem. Eu me lembro que eu assumi um propósito com Deus no ano passado de reler a Bíblia inteira. O ano passado não, em 2017. E eu estava como gestor de campo, viajando. Às vezes eu viajava 1.500, 1.300 quilômetros numa semana, de ponta a ponta ao estado. E não tinha como parar para fazer uma longa leitura. Então eu decidi aproveitar que eu tenho um rádio e eu tenho a Bíblia narrada, não pelo Cid Moreira, é por outro. A Bíblia toda narrada, e eu ia ouvindo o texto bíblico enquanto dirigia. Para buscarmos ao Senhor, podemos ser criativos. Hoje nós temos aí a internet, o YouTube, Facebook, que nos permite aprender. Não podemos dizer que não temos oportunidade. Muitas vezes não temos vontade. E a palavra de Deus nos mostra que aqueles 4 homens foram criativos. E me faz remontar a experiência de um outro homem chamado Zaqueu, que encontramos em Lucas 19, de 1 a 10. A multidão cercava Jesus, Zaqueu era baixinho. Ele não conseguia ver, eu fico imaginando ele na multidão saltando para tentar ver. Jesus! Só aparecia a cabeça dele, e mais nada. Até uma hora que ele olha e vê um pé de sicômoro, que é uma figueira brava, uma árvore que tem uns espinhos. Ele não se fez de rogado, ele subiu naquela árvore. Ele era um homem, em certo sentido, importante. Mas ficou lá trepado, agarrado num galho, para que pudesse ver Jesus. E ele foi recompensado pelo seu esforço, mesmo passando ridículo na frente dos outros. Quantas vezes nós estamos preocupados com a opinião dos nossos colegas de escola, faculdade, professores, pessoas da rua, vizinhos, amigos, porque não queremos passar vergonha ou ridículo? Seja criativo. Deus te deu inteligência, capacidade de buscá-lo e mostrar que você o está buscando. Zaqueu fez isso. E qual foi a recompensa? Zaqueu, desce daí imediatamente, porque me convém hoje jantar na tua casa. Zaqueu só queria ver Jesus. E ele foi abençoado com o quê? Jesus na minha casa. Quando o buscamos, ele sempre dá um jeito. E o jeito certo de fazer com que a gente se encontre com ele. Aqueles 4 homens chegaram, viram a multidão, e agora como é que eu faço? Como é que a gente faz? Não dá para passar pelo meio do povo, que o povo vai ficar bravo, vai empurrar a gente, vai dizer que tem outro na fila, que outro chegou antes. Aí o que eles fizeram? Foram possivelmente por trás da casa, subiram no telhado, que na verdade naquela época não é telhado, aquelas casas, é um eirado, é um forro da casa, onde as pessoas, quando estava muito quente, iam para esse eirado, a parte de cima, à noite, ou também durante o dia deixavam ali secando sementes. Era um telhado liso, e ali abriram os ladrilhos, foram quebrando o teto, trouxeram prejuízo para a casa do dono. Possivelmente Jesus olhou para eles com amor, porque era a casa de Jesus. Olha que interessante. Não era a casa de qualquer um, era a casa de Jesus. E aqueles 4 homens abriram um buraco, e não foi um buraco pequeno. O texto bíblico não fala que amarrou o cara e deixou ele pendurado, mas a ideia é que desceu com uma maca e tudo. E
lá na maca, lá embaixo, colocou os 4 homens lá em cima, descendo o amigo no meio, e o pessoal tudo olhando. Jesus devia estar sorrindo, vendo a criatividade daqueles 4 amigos para que seu amigo pudesse conhecê-lo. Quantas vezes você tem sido criativo para mostrar para o seu familiar quem é Jesus para você? Às vezes não dá para falar, mas às vezes dá para deixar um cartão. Às vezes não dá para deixar um cartão, mas você pode deixar uma mensagem no computador. Não importa como, desde que seja com amor, para a glória de Deus, você vai encontrar a forma certa de buscar ao Senhor e de levar a palavra a quem você conhece. Às vezes não dá para orar domingo de manhã quando acorda, mas você pode assumir um compromisso de orar com Ele na hora do almoço. A criatividade Deus te deu. Faça como esses homens. Busque ao Senhor e peça: Senhor, dá-me uma forma, porque a forma convencional não está dando certo. Eu preciso aprender, eu preciso te buscar. Colossenses nos diz que devemos buscar o Senhor onde Ele está, e o Senhor está nos céus, à direita do Pai. Não significa que temos que morrer para o céu. Nós temos que viver aqui olhando para Jesus onde Ele está, com os valores que Ele tem. Trazer o reino de Deus para as nossas vidas. Portanto, assim como aqueles 4 amigos, vamos ser criativos. Ok? E em quarto e último lugar, ao buscarmos ao Senhor, precisamos ter fé. Opa! Deixei por último porque no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, de Mateus e Marcos, como também de Lucas, mas os 2 primeiros, Jesus admirou a fé deles. Jesus não estava só olhando para a fé daquele paralítico, ele estava olhando para a fé desses todos amigos, porque todos eles acreditaram. Vale a pena o sacrifício. Depois eu vou tampar. Pode deixar, Jesus. Possivelmente dizer: Jesus, fique tranquilo. Depois que a gente sair daqui, a gente vai arrumar tudo direitinho. É só acabar essa confusão toda aqui. Mas a gente precisava trazer para o Senhor. Que fé, Jesus. Ele admirou. O texto fala que Jesus admirou a fé deles. A fé de superar as dificuldades, ter determinação, a fé de não guardar apenas para si a bênção do momento, mas compartilhar com outros, a fé que os levou a ter a criatividade. Não dá para passar pelo meio? Vamos pelo lado. Não dá pelo lado? Vamos por baixo. Vamos por cima. E se não desse por cima, eles abririam um buraco e sairiam embaixo, que nem topeiro, falar: Senhor, nós temos isso em nosso coração, nós viemos na sua presença, porque nosso amigo precisa ser curado. Ter fé. Sem fé é impossível agradar, e nós sabemos disso. Todas as vezes que penso em fé, me lembro também a experiência de Pedro, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 36. Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma. Não, é o mestre. E aí: é o senhor, sou eu. Aí Pedro disse: se é o senhor mesmo, manda eu ir até aí, andando nas águas, para me acreditar. E vai, Jesus fala assim: pode vir. Imagina se fosse você no meio de um mar, a água balançando para um lado para o outro. Você sabe que se você pisar na água, você afunda. E Jesus olha para você andando sobre as águas e diz: vem. Jesus fez esta oferta a Pedro porque ele queria acreditar. E ele acreditou. E Pedro, olhando para Jesus, pôs o pé na água e continuou andando. Mas num determinado momento ele começou a olhar para o lado, viu as ondas, pensou: ih, eu estou pisando na água. Começou a afundar. E Jesus pega: enquanto você estava me olhando, prestando atenção, enquanto você fitava os olhos em mim, enquanto você tinha fé, você estava andando sobre as águas, Pedro. Muitas vezes nós precisamos entender que, apesar das ondas, das dificuldades, das mortes, das dores, das doenças, precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, porque só Ele pode nos proteger das ondas, das dores,
da morte. Vamos buscar ao Senhor, irmãos, juntos? Vamos. Vamos, nessa busca do Senhor, mostrar ao mundo que a primeira igreja não está fazendo 100 anos à toa. Porque nestes 100 anos teve determinação, foi determinada em fazer a vontade de Deus. Porque nesses 100 anos compartilhou com tantos outros tudo que foi construído. Que tantos investiram vida para que pudéssemos estar aqui. Porque foram criativos. Eu, conversando com irmãos sobre formas de levantar verba para levantar parede, para fazer viagem, para poder desenvolver o centenário, o que fizeram? Mesmo nessa época de pandemia, podemos ser criativos para fazer uma celebração inesquecível para Deus. Sabe por quê? Porque Jesus precisa olhar para nós e admirar a nossa fé. Porque apesar de tudo difícil à nossa volta, nós mantemos o nosso foco e a nossa fé no Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor, porque precisamos. Vamos buscar o Senhor, porque Ele é a solução. Vamos buscar o Senhor, porque Ele está esperando a nossa atitude. Vamos buscar o Senhor, porque sem Ele não há vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua noite e que possa abençoar você e sua família. Essa tem sido minha oração e sou grato a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, mais uma vez, por este momento, por esta meditação e a oportunidade de poder compartilhar a sua palavra com os teus filhos, ovelhas do Senhor, que o Senhor tem dado para que eu pudesse cuidar. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor já tem feito. Nos permita experimentar um restante de noite em paz, família, principalmente buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Esta é minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até o próximo culto.